Você já imaginou um samurai vivendo na era das máquinas a vapor? Com trens cortando as montanhas do Japão, telégrafos unindo mensagens pelo ar e o mundo entrando de cabeça na modernidade? Parece roteiro de filme, né? Mas e se eu te dissesse que os samurais realmente existiram até o século XX? Que mesmo quando o Japão já tinha arranha-céus e fábricas, ainda havia guerreiros carregando espadas, prontos para lutar por seus ideais? Pois é, a história dos últimos samurais é uma jornada fascinante, cheia de batalhas épicas, tradições que desafiaram o tempo e personagens que parecem saídos diretamente de um anime. Hoje, você vai descobrir como os samurais continuaram lutando mesmo depois de oficialmente extintos, como o Japão passou por uma transformação absurda no século XIX, e quem foram os verdadeiros últimos guerreiros dessa lendária classe. Agora vou esperar 5 segundos para você se inscrever no canal e deixar seu like. Fez? Valeu demais. Agora vamos para o vídeo. Para a gente entender essa história, temos que voltar um pouco no tempo. Durante séculos, os samurais foram a espinha dorsal do Japão. Eles eram mais do que guerreiros habilidosos com a espada. Seguiam um rígido código de conduta chamado Bushido, que pregava lealdade, honra e coragem acima de tudo. Mas no século XIX, o Japão estava mudando rápido. Depois de séculos isolado do resto do mundo, o país foi forçado a abrir suas portas para o Ocidente. Navios de guerra americanos chegaram, exigindo que os japoneses entrassem no comércio global. E isso causou um verdadeiro terremoto na sociedade. O imperador Meiji, que assumiu o poder em 1868, queria modernizar o país a todo custo. Ele trouxe fábricas, ferrovias, armas de fogo modernas. E com isso, os samurais começaram a perder seu lugar na sociedade. Antes, eles eram uma classe privilegiada, sustentada pelos senhores feudais. Mas com o fim do feudalismo, eles perderam seus salários, seu status e até o direito de portar espadas em público. Imagina só. Caras que viveram séculos como a elite guerreira de repente se tornaram cidadãos comuns. Muitos se adaptaram e viraram professores, burocratas ou até empresários. Mas outros, bem, não aceitaram isso tão fácil. E foi assim que surgiram os últimos samurais. Um dos mais famosos foi Saigo Takamori, um ex-samurai que lutou contra o próprio governo do imperador Meiji. Ele acreditava que o Japão estava abandonando suas tradições e resolveu pegar em armas, liderando a rebelião Satsuma em 1877. Seus seguidores, antigos samurais descontentes, enfrentaram o exército imperial em uma batalha épica, mas foram massacrados por tropas armadas com rifles modernos e artilharia pesada. No final, Saigo, ferido e cercado, seguiu o antigo código samurai e cometeu o seppuku, o ritual de suicídio para preservar a honra. Parece o fim dos samurais, né? Mas calma, ainda tem mais. Apesar de derrotados, os ideais dos samurais não morreram. Durante as décadas seguintes, ex-samurais e seus descendentes continuaram exercendo influência na sociedade. Muitos entraram para a polícia, para o exército ou ajudaram a moldar o espírito nacionalista japonês que crescia no século XX. O próprio Japão, ao modernizar suas forças armadas, pegou vários elementos do Bushido e colocou no treinamento militar. Ou seja, mesmo sem armaduras e katanas, o espírito dos samurais ainda estava bem vivo. Agora, se você quer saber quando exatamente foi a última batalha de um samurai, segura essa. Um dos últimos guerreiros reconhecidos morreu em 1877. Mas houve casos isolados de samurais lutando até o século XX. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, alguns soldados japoneses ainda carregavam katanas para o campo de batalha, seguindo o código do Bushido. E um dos exemplos mais incríveis é o de Sakai Oba, um comandante japonês que resistiu por mais de um ano nas selvas de Guam, depois que a guerra já tinha acabado. Ele e seus homens se recusaram a se render, sobrevivendo como verdadeiros guerreiros. E aí, os samurais realmente lutaram até o século XX? De certa forma, sim.
Embora o título oficial de samurai tenha desaparecido no final do século XIX, a mentalidade, os ideais e até algumas práticas desses guerreiros continuaram influenciando a cultura japonesa por muito tempo. Se você olhar bem, o espírito dos samurais ainda está presente até hoje, seja nas artes marciais, na cultura pop, ou até na forma como os japoneses encaram a disciplina e a honra no dia a dia. E aí, curtiu essa viagem no tempo? Se quiser saber mais sobre outras histórias incríveis como essa, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Nos vemos na próxima aventura.